O espaço possui um fundo infinito de tecido branco, como em um estúdio fotográfico. Sobre o fundo branco, um segundo tecido translúcido e furta-cor. Na entrada do público, vemos um homem caído, respirando profundamente. Ele usa asas de anjo, uma fantasia barata. Ouvimos sons de água, um mergulho, um borbulhar, que se transformam em trilha carnavalesca, batuques e coros da multidão. Tudo difuso, desconexo, se misturando na memória do folião embriagado, adormecido. E no meio de tudo isso, o áudio de um produtor de elenco solicitando ao rapaz uma cena e um vídeo de apresentação. Eu vou quebrar essa pra você, viu? Mas não acostuma não. Bicha, a apresentação é o tipo de coisa que você tem que ter pronta. Pra só mandar o link na hora que o produtor pedir. Ai, que amadorismo. Eu não tenho que explicar também como é que é, né? Eu tenho que explicar. Vídeo de apresentação. Seu nome, sua idade, sua cor, estatura, seu signo, seus principais trabalhos. Sei lá, dá seu nome, com a cara no sol, tentar seduzir a direção. Se vira. E tem também uma cena que você tem que gravar. Tem as opções aí que eles deram, grava a que você preferir. Grava a que você preferir. Ó, amanhã cedo na minha caixa de entrada ou nada feito, tá bom? Boa noite pra senhora, que eu vou é pro bar. Bebê. Divirta-se. Divirta-se. Siga em frente por 6 horas e 23 minutos, em direção à BR-262, sentido oeste. Velocidade reduzida à frente. O embrião dessa pesquisa surgiu em 2021, quando um amigo me apresentou o poema Fevereiro, da portuguesa Matilde Campilho. Ao buscar mais informações sobre a autora, eu assisti a entrevista que ela concedeu ao programa televisivo Sangue Latino. O mais recorrente é eu sonhar nas minhas noites com caminhos. E há outras coisas também que me aparecem acordada. Caminhos também, geralmente. A partir desse momento, eu também me entendi sonhando com caminhos. Surgiu, então, o desejo de desenvolver um trabalho cênico que explorasse duas realidades. Uma vinculada à atmosfera dos sonhos, representada por caminhos e paisagens naturais, e outra, a agilidade da vida urbana. Um ano depois, Lívia Espírito Santo, minha professora na graduação em teatro da UFMG, compartilhou comigo algumas reflexões sobre o texto Os Usos do Erótico, o Erótico como Poder, da escritora norte-americana Audre Lorde. Foi ali, na porta da Sala Verde, que nós conversamos pela primeira vez sobre erotismo. Audre Lorde apresenta uma visão do erótico como um recurso advindo do sensível, uma energia vital, capaz de conectar uma pessoa consigo mesma, seu corpo, suas sensações. Um caminho para o empoderamento da pessoa oprimida. Daí o erótico como poder. Se relacionarmos a supressão do erótico à repressão do desejo homossexual em nossa sociedade, possivelmente nos aproximaremos de ideais machistas, de dominação e poder. Ao dimensionar essas repressões em minha vida, eu sempre retorno às memórias de infância. Eu lembro das repreensões proferidas pela família, pela igreja e pela escola, das opressões proferidas pelos não-colegas, pelos colegas e até por aqueles que eu nem conhecia. De repente, e ainda tão cedo, o que antes era um lugar seguro deixou de ser. A casa, a igreja, a escola, também. Mas aqui em especial, me refiro ao meu próprio corpo. Meu corpinho tão observado pelos médicos, tão esperado pela minha mãe, pelo meu pai, pelo meu irmão. Meu corpinho de criança tão bem cuidado, bem nutrido, bem banhado e vestido, tão observado. Meu corpinho de criança tão tímido, inocente e vaidoso. Meu corpinho que chora, que adoece, que pega catapora. Minhas mãozinhas de criança que carregam uma penca de chupetas. Minha boquinha de criança tão risonha, tão banguela, tão sincera e perigosa. Meu corpinho de criança que recebia pela ponta do nariz da mãe todo o amor do mundo. Meu corpinho de criança que tinha nos braços do pai uma gangorra. Meu corpinho de criança que, de tão abraçado, beliscado e enforcado pelo irmão, aprendeu a simular falta de ar para se proteger.
lágrimas de crocodilo para se proteger. Mas cuidado, chega uma hora em que chorar já não te protege mais. Meu corpinho de criança tão observado, tocado, não encosta. Meu corpinho de criança tão julgado, minha blusa cor salmão tão deturpada, meus brinquedos tão questionados. Livros de histórias infantis podem, né? E a boneca das superpoderosas? Dragon Ball pode? Eu posso ser Emília? É que eu nem gosto tanto assim do Visconde de Sabugosa. Meu corpinho de criança com saudade do pai, culpado pela falta do pai, acreditou que era ele, meu corpinho, o motivo da separação. Meu corpinho de criança, tão temente a Deus, tão assustado, esperançoso, culpado. Meu corpo de pré-adolescente, tão inseguro, imaturo e magro. Meu cabelo grande só fica bom se tiver molhado. Minhas calças coloridas, meu tênis emprestado, minha camisa gola V, minha vontade de ser admirado. Pisar no palco e tremer diante de toda a escola. Pisar no palco e vestido de anjo, rebolar diante de toda a escola. Meu corpo de adolescente, tão recente, tão de repente, tão assim. Meu corpo de adolescente tão rígido, tão diferente e molhado. Meu corpo de adolescente que chora ao derramar. Que não reconhece o líquido claro que sai de mim, que pede perdão a Deus por se excitar, que jura não mais desejar. Meu corpo de adolescente que encontra o outro. O outro não pode, né? A outra, sim. Meu corpo de adolescente que tenta, que experimenta, que se permite gostar. Meu corpo de adolescente que se culpa por não ser honesto com o sentimento alheio, intenso como o sentimento alheio. Meu corpo adolescente que estranha gostar do suor de um amigo, que se surpreende por gostar tanto daquele abraço daquele menino. Meu corpo de adolescente que se repreende, que se afasta, que permite se magoar para não doer, para justificar a ausência. Meu corpo de adulto que trabalha incansavelmente, que desvia o olhar do olhar, que calcula seus passos, prevê seus movimentos, pensa que da porta da igreja até o altar não pode rebolar. Meu corpo de adulto que malha, que treina, que encontra o masculino, mas não pode desejar. Se aproxima, faz amizade, ouve, aconselha, mas se despede com um aperto de mão. Meu corpo de adulto que desce do carro com vontade de olhar para trás, que fecha os olhos e lembra do perfume, da atmosfera, do cheiro daquela carona. Meu corpo de adulto que pensa e repensa. Meu corpo que se questiona, tenta se convencer, se vencer. Meu corpo de adulto que desiste de resistir, que tudo bem escorrer, que se permite vazar, que encontra uma rachadura, que dura, que prepara o terreno, que ensaia a mudança, que decide, que troca o círculo de amigos, que se apaixona por um garoto que promete, que mente, promete muito e não cumpre. Meu corpo de adulto que se afoga, que chora pelo coração partido, mas que gosta porque, pela primeira vez, é por outro homem. Meu corpo de adulto que, antes mesmo do primeiro beijo, compartilha sua descoberta com a família, que pede colo, proteção e admiração. Meu corpinho de adulto acolhido, meu corpinho de adulto que chora, que vaza, que escorre, que deságua, que jorra, inunda, que dá pulinhos de felicidade no banho, que nasce, ou melhor, renasce em vida. A pedido de João e Fábio, gravei um vídeo de apresentação. Posicionei a câmera no modo automático, liguei as luzes, tirei o casaco, testei ângulos para sentar e respirei fundo, estava ansioso. Saí de cena, me olhei no espelho, umedeci os lábios, penteei as sobrancelhas com os dedos, me encarei e tomei coragem. Eu me chamo Ítalo Vieira, eu tenho 27 anos. Nesse momento eu estou na fase final da minha graduação em teatro na UFMG, então estou quase me formando. Esse experimento é para o meu TCC. Melhor. E eu lembro, eu bem criança assim, olhando no espelho e pensando que eu queria ser mais bonito, que eu queria ser bonito como meu irmão. Aí hoje eu pego essas fotos, eu vou olhar e nossa, eu era uma criança tão bonitinha. Eu tinha tanto medo. Um peso muito grande sobre a imagem. E eu também quero trabalhar isso nesse espetáculo. Eu tenho muito medo
disso aqui não dá certo. Mas tem dado muito certo. E acho que esse espetáculo é por aí. É com a câmera, com a iluminação, com um tecido, com um figurino que eu ainda não sei. E autobiográfico. Hoje é feriado, os comércios estão fechados, dia chuvoso, quase ninguém na rua. Até que, de repente, em frente a uma das casas que eu morei, eu encontrei meu pai. Ele passou de moto, eu me assustei, eu achei que fosse o atual morador, mas quando tirou o capacete, era meu pai. Ele falou sobre o volume do meu cabelo e eu falei sobre o meu TCC. Eu dei um chocolate pro Brian, enteado dele, que estava sentado na garupa, e eles foram embora. Aí, às vezes, você adoecia. E nessa hora a gente só tem Deus e a fé da gente, né? E por eu ser muito devota de Nossa Senhora da Abadia também, eu pedi para ela, se você melhorar, se você teve você tomou uma vacina e teve uma reação. Isso para mim foi um desespero, foi horrível te ver assim, todo pálido, sem cor. Então eu desesperei. Aí seu pai e eu, nós levamos você para o hospital. Aí lá no hospital foi até uma parte assim muito difícil para mim. E no hospital eu vi uma mãe saindo de lá e um filho nos braços, todo assim deitado, sabe, sem reação nenhuma. E eu falei assim, o que ele teve? Ela falou assim, convulsão. E você estava sendo internado também, assim, que era uma convulsão também. Nossa, meu filho, aí que eu amoleci toda, pensei, meu filho vai estar assim também? E de repente eu pensar assim, o Ítalo vai viver desse jeito? E por mim ali no momento não tinha nem melhoras. Não ia andar mais, nem ia fazer nada, até onde eu imaginei. E fiz uma promessa para Nossa Senhora da Abadia de te vestir de anjo se você melhorasse. Levar a sua foto para Nossa Senhora da Abadia. E aí você passou uma noite no hospital, em observação. Deus, Nossa Senhora abençoou, você não teve mais nada, não precisou de tomar um remédio. Então, Ítalo, desde petitinho você já era assim, ó. Vamos na loja, vamos olhar o carrinho, vamos olhar o brinquedo. Aí você já sempre ia para o lado dos livros. Achava muito bom dançar, imitar as atrizes. Depois você foi estudar na Dalva Stella, né? Que era uma escola perto de onde nós morávamos. E lá você foi convidada a participar do grupo de teatro. E aí tinha também uma companhia de teatro na nossa cidade. Que você falava, meu sonho é participar dessa companhia. Aí você fez um teste, passou, estava todo radiante, feliz. E depois passou a participar também da encenação da Sexta-feira Santa. E aí você já me falava, mãe, se prepara, eu vou estudar fora. E eu falava, ai meu Deus, não pode querer ser dentista, fazer fisioterapia, que eu sei, se você for embora, você vai voltar e trabalhar em patrocínio. Não, mãe, meu sonho é ser ator. Aí você falou, eu vou para Belo Horizonte, e lá eu tenho muito mais oportunidades, é uma cidade maior, vai ser muito melhor para mim. Mas Belo Horizonte é muito longe. Eu mesma nunca tinha ido lá. Eu achava assim, uma cidade enorme, né, perto de Patrocínio, uma cidadezinha do interior. Aí, de repente, você ir sozinho para Belo Horizonte, aí foi dias bem difíceis. Só se fosse para passar para você uma ideia de uma mulher mais forte. E você sempre me falou, mãe, muitas vezes eu tentei te poupar, se eu estava triste, se eu estava chateado lá na Dalva Stella, se os meninos me deixavam triste. Eu fazia tudo para não trazer problema para você, e você já tinha muitos problemas, então eu não podia passar mais problemas para você. E isso me dói muito saber isso, porque eu precisava ter passado para você uma ideia de uma mulher mais forte, para você ter um apoio, e às vezes você não teve, eu deixei isso a desejar. Isso dói muito se eu penso nisso. E você era só um menino, indefeso, e eu não tive essa força
para perceber isso, mas o resto não tinha jeito de ter mais amor. O amor possível, mais eu tive, eu te dei. Tentei ser mãe e pai muitas vezes. Você sempre é e vai ser o meu orgulho, sempre. Fechou. Você quer chorar, mãe. Eu lembro de ver minha mãe com a barriga grande. De você vestido de anjinho. Cabelinho meio loirinha, né? Ladinho, jogadinho de lado assim. Lembro também de uma quadrilha, foi a minha primeira quadrilha. E na situação você foi e nós tiramos uma foto. E se eu não tenho nada, acho que tem você com um chapeuzinho pretinho também. Nesse dia também, que era o chapeuzinho que eu usei na minha quadrilha. Eu lembro também de uma foto que você estava com um telefone fixo e olhando assim com a carinha mais boa, fazendo pose. Ah, tem outra foto também que eu lembro. Na época foi quando uma marca de amaciante lançou uma promoção e os vidros de amaciante eram uns bichinhos, uns ursinhos. E você pegava esse ursinho, e meu pai tinha a tapeçaria que era na frente da nossa casa, você pegava os pedacinhos de espuma e colocava no buraquinho do amaciante, no caso que era a cabecinha, e fazia o cabelinho dos ursinhos. Aí ficava aquele tanto de espuminha saindo pra fora assim, e você abraçadinho ali na matinha, na frente de uma árvore, que tinha uma florzinha laranja, você lembra disso? E você assim, ó, com a carinha assim. Você falava que você era Cassandra, né? Era Cassandra? Acho que sim. Amarrava os panos de prato na cabeça e gostava muito de bom xibom bom bom. Dançava, né? Bom xibom bom bom. Tem uma foto. Tem uma foto. Você dançando com a mãozinha no joelho. Muito. Eu aprendi que todo mundo merece ser feliz. Que todo mundo tem que amar e ser amado. Eu te amo. Eu tenho muito orgulho de você, Heitor. Sempre te falei, né? E eu já percebi que muitas vezes a gente fala mais para os outros o quanto a gente ama um irmão, o quanto a gente tem orgulho de um irmão, e não fala diretamente para o irmão o quanto que a gente ama, o quanto que a gente tem orgulho, o quanto que a gente quer bem. Engraçado, né? Pausa. Imagine uma grande caixa preta. Em uma de suas laterais está escrito Jogo da Memória. Eu me aproximo dessa caixa e encontro um furo na parte superior. Curioso que eu sou, eu decido colocar a minha mão ali. A caixa está cheia de diferentes materialidades. Macias, rígidas, pontiagudas, esponjosas, cortantes, gosmentas, quentes, frias, deliciosas. Com a mão, eu reviro todas. Eu esbarro em quase todas. E determinado que eu sou, eu decido seguir até o fim. Eu não posso ver, mas eu sinto que algo me cortou. Me espetou, me doeu. E aí, por alguns segundos, eu me arrependo de ter mexido ali. Todavia, eu estou mais perto do fundo do que da superfície. Então, eu resolvo continuar. Chegou aquela hora em que eu faço um vídeo convite para a estreia de um novo espetáculo. Ei, eu tô aqui para te convidar para assistir Canção de Engate. Esse é o segundo espetáculo do Teatro da Fumaça e também o meu trabalho de conclusão de curso na graduação em teatro da UFMG. Nós estaremos em cartaz do dia 19 ao dia 22 de junho. Eu posso te falar que esse é o trabalho mais intenso que eu já vivi no teatro e mais afetivo também. E eu espero vocês lá. Um beijo. Foi a partir daquele meu encontro com Lívia
e principalmente das reflexões sobre o erótico como recurso sensorial e energético no campo do trabalho, que nasceu em mim um desejo de investigar o erotismo e, mais adiante, o homoerotismo como universo dramatúrgico para a cena. Ao relacionar o erótico à vida profissional, Audre Lorde afirma que o erótico não é uma questão só do que nós fazemos, é uma questão de quão penetrante e inteiramente nós podemos sentir no fazer. A formação da equipe foi totalmente influenciada por essa escolha de tema. Eu convidei pessoas cujas trajetórias dialogam com o erotismo, a homossexualidade, o trabalho sensível com o corpo, a palavra e as tecnologias da cena. Assim, o homoerotismo não se limitou a um tema, mas se desdobrou como um modo de trabalho, um jeito de fazer. Eu era uma criança tão bonitinha. E eu me achava horrível. Antes de iniciarmos a dramaturgia, eu lembro de ter comentado com o João e com a Júlia que eu não queria fazer o trabalho biográfico ou autobiográfico, mas isso não durou muito. Em parte porque não me deram ouvidos, em parte porque Lívia me incentivou a mergulhar no processo e também porque já existia em mim o desejo de ir ao encontro das minhas memórias, da infância no interior de Minas Gerais, da sexualidade, do erotismo e do homoerotismo. A preparação corporal, também conduzida pela Lívia, e a vocal, conduzida pela Isabela Arvelos, abriram muitos caminhos. E aí por isso a direção do Fábio Furtado foi essencial para escolher quais seguir. Nós trabalhamos equilíbrio, ritmo, execução, necessidade dos gestos e das ações. A direção trouxe limites, e dentro deles criamos, testamos e repetimos até brotar algo novo. Em busca de completude, eu me apresento através do meu desejo. Hoje, quase um ano depois, eu percebo que vivi meses em estado de pesquisa. Um estado de criação que não se limitou à sala de ensaio ou à escrita do texto. Ao mergulhar no autobiográfico, tudo passou a se relacionar com a pesquisa. O relacionamento, o trabalho, a saúde, a família, as viagens, os amigos. Tudo se converteu em material e habitou o espetáculo. Eu estava em constante investigação, lidando, projetando, questionando e, principalmente, e aí mais uma vez resgatando Audre Lorde, sentindo durante o fazer. Eu quero agora que alguma coisa escorra, que vaze pelas brechas, que inunde, que entre um pouco de luz. Eu quero o que eu desconheço e, por isso, eu me apresento através do meu desejo.